Pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para analisar junto com vocês, na verdade finalizar junto com vocês, a aula número 3. A aula número 3 da apostila sobre o continente africano, ela trata dos aspectos sociais da África. Começaremos falando do perfil demográfico da África. A África é um continente populoso, sua população já passa de 1 bilhão de habitantes, está crescendo num ritmo muito acelerado, é o maior crescimento vegetativo do mundo. O que significa isso? Significa que a natalidade no continente africano é elevada e a mortalidade também. O que você estava escutando ao fundo aí é um canto dos tambores africanos, que é um traço cultural marcante do continente, que eu gosto de destacar, né? A musicalidade. A musicalidade, ela alimenta a nossa alma, né? E inspira o nosso dia, né? Em tempos tão complicados, tão inquietantes que nós estamos vivendo. Mas voltando ao ponto que nós estávamos comentando, demograficamente, eu tenho um continente populoso, com crescimento vegetativo elevado, que passou por uma situação muito absurda, que foi a escravidão, que reduziu a população masculina, né, que facilitou a existência e a permanência até hoje de divergências étnicas no continente, mas que tem desafios, né? O desafio de crescer. Sim, a população vai crescer, mas crescer de maneira controlada. Isso nós já analisamos ano passado em relação à Europa. É complicado isso, porque se reduz muito o crescimento populacional, você tem necessidade de mão de obra, o que não é o caso da África, muito pelo contrário. O continente africano é fornecedor de mão de obra, né, para a Europa, para o Oriente Médio, para outras regiões do mundo, até mesmo para o Brasil, né? E até porque as condições de sobrevivência na África não são legais, pelo contrário, são precárias, né? Nós já discutimos isso em relação ao meio natural que está se desertificando cada vez mais, a pressão sobre os recursos naturais, sobre a água no continente é cada vez maior, e com isso, demograficamente, eu tenho situações não muito adequadas de sobrevivência. A pirâmide etária africana é a pirâmide básica, a pirâmide base larga, mostrando natalidade elevada, corpo afunilado, população de adultos significativa, mas bem menor do que a população jovem, e o topo muito estreito, o que revela para nós o que? Revela baixa expectativa de vida, né? Menor porcentagem de idosos na população africana. Por outro lado, é importante destacar que mesmo diante de um quadro socioeconômico ruim, eu devo lembrar que a diversidade cultural africana ela é enorme. Enorme em termos de sons musicais, de ritmos, de idiomas, né? Se eu tenho num continente 54 países e nesses 54 países eu encontro mais de 800 grandes grupos étnicos, significa que tem muito país. Na verdade, a maioria dos países africanos tem uma multiplicidade de etnias em seu território. Se a riqueza cultural é marcante, as divergências também, herança do imperialismo europeu que dividiu o continente africano, cá entre nós, malandramente, conforme os interesses
das grandes potências europeias no final do século XIX, juntando em espaços comuns etnias historicamente rivais e separando entre territórios divididos etnias historicamente amigas, aliadas. De propósito, né? As fronteiras artificiais oriundas desse processo de divisão política artificial do continente fez com que até hoje tenhamos na conjuntura política, cultural africana, diversas guerras civis presentes, mais antigas, como é o caso da Somália, mais recentes, como é o caso da Líbia, mas ambas inquietantes, porque o sofrimento ele vai atingir principalmente os grupos mais vulneráveis da população, né? Crianças, mulheres e idosos. Isso nos preocupa muito, porque se, de um lado, eu tenho uma população que cresce em ritmo acelerado, nós, humanidade, civilização, ainda não conseguimos eliminar, diminuir, atenuar de maneira significativa as divergências étnicas que contribuem para o sofrimento de dezenas de milhares de pessoas. Um abraço.